Prazo de validade. Temos aqui os originais, né? As minutas, os rascunhos de 1982. Tem 40 anos esses documentos. Isso aqui é a versão que foi assinada, né, pelo ministro da Agricultura e da Saúde, o Valdir Arcoverde. Admirável ministro. Mas nós temos aqui as minutas, não é? Foram muitas as versões. Um erro não se constrói sem trabalho. Trabalhamos muito. Então tem a resolução 7, a resolução 8, muitos rascunhos, muitas versões. Vê que são diferentes, né? Uma é só a resolução 7, 8, a outra já vem com 7/82. Mas ainda não cheguei no ponto desejado. Várias pessoas, várias instâncias deram seu parecer, né? Não costumo fazer coisas sem ouvir as pessoas. Odeio mandonismo. Esse mandonismo do povo do ultraprocessado, que você tem que comer o que ele quer. Nutrifascismo, né? Mas aqui temos pareceres de pessoas, né? De técnicos. Esse daqui, pela letra, talvez seja do Luiz Piragibe. Onde anda o Luiz Piragibe? Talvez nem ande, né, meu amigo? Eu queria encontrar a primeira versão, uma das primeiras versões, aquela que o secretário-geral, o Mozart de Abreu e Lima, fez umas anotações em cima da minuta que eu escrevi e depois eu fiz outras anotações em cima do que ele escreveu. Aqui nós temos uma, essa letrinha aí não é minha. Essa letrinha é minha? Essa letrinha parece minha, nem eu sei. Tanto tempo, né? A letra muda. Vocês estão lendo aí a mudança? Alguma coisa relacionada com a temperatura. Porque o prazo não pode ser um prazo sem estar relacionado com o binômio tempo-temperatura. O prazo não é uma variável assim, independente, não é? Mas vejamos a Bia. A Bia, 40 anos atrás. O que a Bia fazia 40 anos atrás? Reclamar, né? A Bia reclama. Bons tempos que ela reclamava do Ministério da Saúde. Agora ela fica reclamando da USP. Tá piorando, né, a Bia? Os inimigos, adversários, antagonistas bem fraquinhos no presente, né? Aqui está o presidente da Bia reclamando da norma de prazo de validade, em 84. Todo mundo entende de prazo de validade. Aqui em 83, em julho de 83, eu estava explicando para o público, numa coluna que eu tinha no jornal de domingo, do caderno de domingo do Jornal de Brasília. Todo domingo eu punha um tijolaço ali, esse daqui sobre o prazo de validade, que tinha acabado de ser instituído, né? Julho de 83. Todo esse material está aqui no Museu Bromatológico.
E quem vos fala é o curador do museu. Na época, assessor do Ministério da Saúde e um dos principais autores desta norma. Aqui está a Bia reclamando em 82. É muito papel, né? E é muito museu. Aqui está a resolução 7. E a resolução 7 tem ali, alguém andou chamegando. Aqui alguém mandou colocar na pasta CISA. Talvez tenha sido Mozart. Aqui temos prazo, a letra é minha, não é? Proposta do Ministério da Saúde. Então, havia uma proposta do Ministério da Saúde e uma do Ministério da Agricultura. Isso aqui provavelmente foi encaminhado para o Dr. Luiz Eduardo. Aquele tempo que ninguém me cobrava o título de doutorado, essa bobagem cartorial. Aqui é precioso, né? Isso daqui é um documento de 83, que é este curador do museu, informalmente, né? Não tinha necessidade de fazer memorando, ofício, aviso, né? Porque eu estava... O autor da primeira versão era este curador. Mas como muita gente mexeu, então em março de 83, eu fiz um bilhetinho ali para o Dr. Mozart, Luiz Eduardo. Comentários. Então, fazendo comentários sobre aquilo que já era a versão final da norma de prazo de validade. Convido para ler. Então, eu estou lhe dizendo que parece mais prático, sim, colocar um prazo de validade que limite o consumo e depois daquela data não possa comer mais. Então, eu dizia ali, parece muito mais fácil. Porém, isso é polêmico. Assim como a Bia levanta nos seus comentários. Como assim? Esse tal do Luiz Eduardo ficava defendendo a posição da Bia do Ministério da Saúde? É mesmo, é? Ainda hoje, quando a Bia se posiciona a favor da ciência, o Luiz Eduardo está junto. É isso? Mas não é essa a versão da Bia. A versão da Bia é que eu ficava no Ministério da Saúde prejudicando a tecnologia de alimentos. Me perturbou muito, né, Bia? Tivesse feito como eu disse, hoje eu não estaria sofrendo isso que está sofrendo, essa campanha difamatória de ultraprocessados. As indústrias de alimentos ficaram dando substrato, não é? Para essa fermentação patogênica na mídia. Aí eu digo aqui pro vice-ministro, né? No item 2, eu lhe dei uma vez um pote vazio de iogurte dinamarquês. Estava claro ali a data de fabricação e o prazo de validade, embora escrito em dinamarquês. Era fácil de ver, difícil de ver no rótulo brasileiro. Entendo que esse é o caminho. A data de fabricação não tem mistério nem polêmica. Ok? Não há o que discutir. Já o prazo de validade, isso aí não tem. A ciência não dá isso. A ciência não oferece isso. A ciência não tem um prazo de validade para dar para o fabricante colocar no rótulo. Não tem. Isso não existe. Isso aí é uma tentativa, não é? E ele seria estipulado por cada empresa.
Não, perigava alguém querer fazer uma tabela do prazo de validade oficial do Ministério da Saúde, com o Ministério dando um prazo para cada tipo de alimento. Aí eu dizia, não, deixa a indústria dar o prazo, problema dela, cada uma dá o seu prazo, em função das suas características de qualidade, dos seus produtos, não é? Esse prazo seria, então, melhor se consumido antes de. Aqui é o Luiz Eduardo falando. Não está propondo o prazo de validade, deadline. Ele está dizendo, deixa a indústria escrever o prazo dela. E deixa ela escrever, melhor, hein? Melhor tu consumir antes desta data. Ou, então, válido até 3 de abril. Quando e somente e apenas se for mantido em temperatura abaixo de 10 graus. Então, não tem isso, não é? De que este curador ficava no Ministério da Saúde procurando motivos para prejudicar a indústria de alimentos. Não existe isso, né? O curador é professor da universidade, ele forma profissionais para trabalhar na indústria de alimentos. Ele não pode ser destruidoramente contra os empregadores dos seus alunos. Mas aqui tem mais material no museu, né? Em 82, a indústria consegue adiar a norma. Parabéns! Teve mais tempo para pensar. Esse daqui já em 83. Mais uma vez, as empresas terão prazo maior. Aqui, Folha de São Paulo, julho de 83. As firmas vão decidir se divulgam a validade de seus alimentos. Mas isso não era novo. Em 78, um deputado federal da Arena, Jorge Arbage, né, na época muito conhecido, da Bahia, ele conseguiu aprovar um projeto de lei estabelecendo o prazo de validade para os alimentos. Em setembro de 78. Muito tempo, né? Muito tempo, quase meio século. E aqui a gente chega, então, na minuta da norma de prazo. E aqui mais comentários do curador aqui, Luiz Eduardo, ao secretário-geral, já falando depois da aprovação, né? Então ele diz, olha, diversos aspectos foram analisados e alterados ou complementados para compor a portaria 10. E chama a atenção que a Bia vem insistindo com algumas ponderações que merecem ser consideradas. E volta ao termo que é usado no mundo inteiro do best before, ou recomendável consumir antes de. Então, o autor original da primeira versão não foi ele que inventou prazo de validade, não é? Foi algum negacionista, algum despreparado, porque todo mundo entende de prazo de validade. Até o Ibrahim Suede, olha aí, Ibrahim Suede, ministra Margarida Procópio. Champanhota nos 13 graus só tem validade de 4 anos. Aí, ó, o Ibrahim discordando dos sommelier que dão um prazo de 10 anos para vinho branco.
Isso não é novo e isso não é preso na academia. Aliás, o governo federal, como sempre, né, não tem moral nenhuma para exigir prazo de ninguém. Ele é o primeiro a distribuir comida velha, fora do prazo. Isso não é um desenho, isso não é na África, isso não é na Somália. Isso é no Brasil. Tem mais? Isso é em 84, última hora. Prorrogado o prazo, janeiro de 84. O supermercado tinha que se meter, né? Não era com ele. Mas ele veio e ele mesmo deu um prazo. O cara também sabe tudo, o supermercado. A ciência não sabe, mas é assim, né? Tem gente que tem vacina, que cura tudo. O supermercado também é científico. Em 82, e a gente volta. E o Roberto Rezende, lembra dele? Roberto Rezende, a capacidade que ele tinha de falar bobagem era infinita. Principalmente quando falava deste curador. E aí vem as resoluções. É muito papel. Aí, ó. Não são iguais, são versões diferentes. É preciso aqui colocar em ordem essas versões, para a gente entender como é que isso evoluiu. E sempre ouvindo todos. Está aqui, ó, este curador mandando um bilhetinho ali, ó, para a secretária, né? Xerocar e enviar em envelope separado para o Xavier. José Xavier, diretor da DINAL. E tinha um bilhetinho. Informal, né? Isto é uma minuta para pensarmos em cima. Lendo os textos, tinha anexos, né? Particularmente aqueles do Códex, em anexo, surgirão outras ideias. Ou seja, o curador não estava impondo nada a ninguém, né? Ouvia todos. Aqui nós vemos novamente várias anotações na minuta, pedaços manuscritos. Mas se nós formos olhar todo esse histórico, observe que o item 2 da sua minuta, que eu cortei, curador, cortei, talvez indevidamente. Então eu não sou assim tão arrogante quanto vocês falam, hein? Não é? Cortei lá um bagulho que estava errado, mas disse, olha, talvez eu tenha cortado indevidamente. Está mais ou menos igual o Códex agora. E aí estão. A cereja do bolo vai ficar para o fim, está acabando. Está acabando. Isso daqui é a raiz da norma, né? Essa norma foi feita porque o Ministério da Saúde tinha que dar uma resposta para a morte por botulismo de uma criança aqui no Rio de Janeiro, comendo patê em bisnaga. Foi para isso que foi feita essa norma. Ela tem uma lógica, não é? Foi aí que ela nasceu, não é? Na saída da reunião, viemos num jatinho de Brasília, eu e o ministro da Saúde, o Aldir Arcoverde, viemos para uma reunião lá no alto da Fiocruz, do Castelo, com aqueles móveis, né, do Império, e a TV estava do lado de fora, esperando uma posição do Ministério, do ministro, sobre a morte da criança. Então, este curador assoprou para o ministro: seu ministro, só tem que ter uma resposta. E a resposta são duas. Uma, retirar o patê da Sadia do mercado provisoriamente. Tirar o produto do mercado.
E a segunda é: nós vamos estabelecer uma norma sobre prazo de validade e condições de exigências de refrigeração. Isso é o que o senhor vai anunciar. A medida de imediato, retirada do patê do mercado, e a medida generalizadora, que é fazer uma norma, uma resolução ministerial sobre prazo de validade. Então nós voltamos à minuta, que agora já é 11. E aí tem as anotações deste curador. Por exemplo, essa coisa que o Ministério da Saúde tem, né, de fazer normas e não definir. Não definir. Eles violam o Durkheim o tempo inteiro. Aqui no canal tem um vídeo que a gente fez lá na beira da cova do Durkheim, em Montparnasse, em Paris, falando sobre isso, né? Parar com esse negócio. Todo mundo entende de ultraprocessado e ninguém tem uma definição para dar. É inacreditável, né? Como diz aquele quase velho professor baiano da UFBA, esse negócio de ultraprocessado, isso aí não é um conceito, isso é um insulto que foi inventado, né? Você é ultraprocessado, aquele lá é um ultraprocessado. É um insulto, é um insulto à ciência, à tecnologia, à razoabilidade, à inteligência, à cultura, à civilização. Mas isso é material para outro vídeo. Vamos encerrar esse aqui agora. E este curador sempre focando na maldita definição. Então a minuta diz: o prazo que se refere a este item será definido pela CISA e estabelecido por resolução específica, após definição do Ministério da Saúde. Após definição. E o que este curador escreveu ali? Define já. Define já. Então era... Bom, aí o curador é meio autoritário também, né? Vira para o ministro, pro vice-ministro e manda ele definir já o bagulho. Gente, isso aqui é só um rápido passar de imagens e fazer esse vídeo só para não deixar a história morrer, não é? Tem muita gente escrevendo a história de maneira equivocada. E até o Léo Bic escreveu um artigo sobre isso. Eu estou devendo esse artigo, mas coloco o vídeo está aí. Para não ficar só falando no vazio, vou deixar aqui plantada a semente de uma intervenção. Este museu bromatológico, quando da oficialização da sua abertura e da sua inauguração, seria muito bom se nós pudéssemos ter um seminário focado nesses 40 anos de norma de prazo de validade. Apresentar aqui de maneira organizada, acadêmica, todos esses documentos e a história, o registro histórico, né? A historiografia do prazo de validade, mas também a historicidade do prazo de validade. E a partir disso fazer uma breve avaliação, porém robusta, objetiva, focada sobre o que é que virou a norma de prazo de validade. A norma está errada. A norma nasceu errada, nota-se aí nas observações que 40 anos atrás já foram ali manuscritas. Ela nasceu torta. E daí para frente ela foi interpretada, reinterpretada, até parece que o STF botou a mão nessa norma, mas não foi não. Não foi não. Tá ok? Vamos pensar em organizar um seminário, talvez internacional, aqui na UFRJ, aqui dentro do Laboratório de Consumo e Saúde, LabCons,
aqui junto com o Museu Bromatológico. Obrigado pela atenção e participem aqui dos outros vídeos. Muito obrigado.